Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, mais um dia, amados, o Senhor nos proporciona essa alegria de estarmos aqui para adorar a Deus, aprendermos um pouquinho mais com a santa palavra do Senhor. Hoje é um culto de doutrina e para nós é muito importante, porque o homem precisa e necessita de aprender um pouquinho mais com a palavra santa do Senhor. E graças a Deus, porque o Senhor tem proporcionado isso para nós. Vamos nos colocar de pé, que aliás já tem uma boa parte já de pé, e vamos orar ao Senhor. Vamos, como eu tenho dito, vamos mais agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo em nossas vidas. E é importante que nós busquemos sempre o Senhor com muita intensidade, porque nós precisamos de termos intimidade com Deus. E graças a Deus, porque o Senhor tem nos proporcionado essa alegria. E eu quero convidar para estar orando aqui. Se vocês me perdoem, mas a gente de vez em quando esquece as coisas, viu? Tá? A irmã Patrícia, vocês apontaram, quando vocês apontaram, me despertou para estar orando para darmos início à escuta em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, nessa hora, Senhor, quero colocar, Pai, diante de Ti, Senhor, cada vida que se encontra aqui neste lugar, Pai, cada vida, Senhor, que está assistindo, Senhor, meu Deus, cada um que ainda está se preparando para vir para este templo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai tirando todo impedimento, todo empecilho, Pai, que nada venha impedir, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, receber de Ti nesta noite, Pai, que é culto, Senhor, de ensinamento, Pai, e nós precisamos, Senhor, a cada dia, Pai, aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor abra a nossa mente e o nosso entendimento, Senhor, para nós entendermos e guardarmos e colocarmos em prática, Senhor, tudo que aqui essa noite vai ser ensinado para nós, Senhor. E eu Te agradeço, Pai, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. A oportunidade está com a equipe de louvor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentamos a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Está louvando o hino de número 208 da nossa harpa. Glória a Deus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celeste.
está louvando o hino de 193 da nossa harpa. Glória a Deus, aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus male salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia. Hino de número 33. Glória a Deus, aleluia. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais de
aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amado, eu me maravilho com os hinos da harpa, porque são hinos que falam profundamente aos nossos corações, nos toca. Por isso nós temos zelado para que os hinos da harpa cristã do Brasil não venham morrer, mas venham continuar firmes nas igrejas, porque é importante que isso aconteça. Muito bem, abra as vossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 12. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 30. Assim que você encontrar, por favor, coloque-se de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Eu peço a você nesta noite que você preste bastante atenção nesta palavra que nós vamos ler hoje no início do culto. Porque é importante que você entenda e aprenda com esta palavra. Muito bem. Todos encontraram? Amém? Então, graças a Deus, vamos ler a partir do versículo 30 do capítulo 12 do livro de Mateus, que diz para nós, parece que ainda tem gente que está procurando, né, irmãos? Não tem? Não, tem não. Então, graças a Deus, diz assim a santa palavra do Senhor. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem uma árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absorvidos e por suas palavras serão condenados. Amém e amém. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá esta palavra para esta noite, para que nós venhamos, Pai, refletir e aprender contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, toma para ti cada um dos teus filhos que aqui está, dê a cada um, Senhor, o entendimento e o discernimento, para que cada um, Senhor, ao sair daqui, saia lembrando e falando, Senhor, aprendendo aquilo que o Senhor ensinou nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, toma para ti cada uma dessas vidas, Pai, e continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados, em nome de Jesus. Amado, é uma palavra dura, porque eu tenho para mim esta palavra como uma palavra dura, porque verdadeiramente não é fácil, mas também não é difícil de nós recebermos o entendimento, porque ela fala diretamente aos nossos corações. Quando o Senhor começa falando que aquele que não está com ele, está contra ele. Isso é fácil, isso já vem sido pregado, ministrado desde o início dos tempos. Mas o Senhor diz também que aquele que não está com, aquele que comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia, olha, amado, isso é sério, viu? Porque tem muitos irmãos, existem muitos homens na face da terra que têm blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vem nos ensinar exatamente que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não será perdoado nem nesta era e nem na era vindoura.
Então veja vocês como Deus é bem claro e fala diretamente a cada um de nós. Quando ele diz que todo aquele que disser uma palavra será perdoado, não importa, mas contra o Espírito Santo esse não será perdoado. Então nós temos que aprendermos a não só a ter reverência, mas também a respeitar e zelar pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto para você e falo para você, o Espírito Santo de Deus já está falando, o nome está dizendo, é o Deus Espírito Santo. Amado, não tem como o homem confundir isso. Já está dito que ele é o Espírito do Pai. Então tem que ser respeitado, sim, tem que ser reverenciado, sim, mas o Senhor ainda cita exemplos para nós. Considere uma árvore boa, ela vai dar frutos bons, e uma árvore ruim vai dar frutos ruins. Então é fácil nós entendermos isso. Por isso o Senhor aqui se referiu raça de víboras. Amado, isso aí foi aqueles fariseus que viviam buscando, denegrir a imagem do Senhor, fazer com que o Senhor passasse até mesmo por mentiroso perante a população que o seguia. Mas Deus, quando disse aquilo, porque quando ele questionou, mas nós também somos filhos de Abraão. Por que ele falou? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam fazendo aquilo que Abraão fez. Quer dizer, coisas boas, não coisas ruins. Então, por isso, o Senhor se referiu desta forma, chamando eles de raça de víboras, e disse que como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio, viu, irmãos? E isso é sério. Muitas das vezes, nós, homens, seres humanos, não observamos esse ensinamento. E muitas das vezes nós falamos aleatoriamente, de qualquer maneira. E nós não podemos fazer isso na nossa situação, como servos do Senhor, como pessoas chamadas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus. Nós temos que refletir ao falar. Nós não podemos falar de qualquer forma e nem de qualquer jeito. Mas o Senhor continua falando para nós que o homem bom do seu tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu tesouro tira coisas ruins. Então, Deus nos dá o entendimento e nos explica direitinho para que cada um de nós possamos entender o que é que Ele quer falar conosco. E esta palavra é uma palavra importantíssima para nós no momento em que nós vivemos, no tipo de vida que nós levamos, nos relacionando com muitas pessoas, andando e vivendo num mundo, infelizmente, violento, cruel, mas nós precisamos de tomar para nós aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ele diz, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Eu tenho falado isso, inclusive agora esse final de semana na festa, eu me referi a isso. Você vai ser julgado, pela palavra. A palavra vai te julgar. Aquilo que você falou ou aquilo que você deixou de falar. Você vai ser julgado pela sua própria palavra. Você fala assim, mas Jesus vai te julgar. Não, meu filho, a palavra de Jesus vai te julgar. Ela vai te julgar. Porque para isso o Senhor está afirmando para nós que isso acontecerá. Mas veja você, que quando o Senhor fala, pois por suas palavras vocês serão absorvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Quer dizer, a palavra não usa meio termos, ela fala com objetividade, ela fala direto, nos ensinando que se nós falávamos palavras assim, aleatórias de qualquer maneira, comece a não fazer mais isso. Comece a medir as consequências daquilo que você está falando, porque você vai responder por isso. Então, para você entender, amado, eu tenho dito e ministrado, falado para vocês que ao nosso lado tem um anjo do Senhor que anota toda a palavra, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos. Muitas das vezes as pessoas ignoram isso na sua hora da sua ira, do seu descontrole emocional. Ele ignora isso e começa a falar muita coisa.
Amado, cuidado, você vai responder por isso. Não faça isso. Tá? Deus é misericordioso, mas Ele também é fogo consumidor. Ele nos perdoa, perdoa. Mas se você pedir perdão, de coração ou com o coração, amados. E nem sempre o homem faz isso, tá? Nem sempre o homem está em condição de fazer isso. Dobrar os seus joelhos e pedir verdadeiramente com o coração. Normalmente ele tem um coração cheio de contenda, de ira. E nós temos aprendido muito com o Senhor. E eu peço a você que a partir de hoje, você comece a pensar, a medir as suas palavras, porque senão vai ser em vão tudo o que nós temos ensinado. Tudo que nós temos falado vai ser em vão, se você não observar as ordenanças do Senhor. Amém, igreja? Então, muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando, tá, de um assunto bem interessante e importante que nós ainda não ministramos ainda nesse ministério, tá? E é preciso que o homem aprenda. Vocês lembram daquela passagem onde Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Então, daqui a pouquinho nosso estudo desta noite vai ser sobre sermos imitadores de Jesus Cristo de Nazaré. Amado, não é fácil ser imitador do Senhor, tá? Mas também não é impossível. Se nós quisermos e buscarmos, tá? Buscarmos com o coração, com certeza nós vamos, tá? Procurar caminhar o mais próximo possível daquilo que Ele tem nos ensinado, daquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Por isso, Paulo vivia para servir ao Senhor, claro, depois da sua conversão, né? Ele vivia para servir ao Senhor. Tanto é que a conversão de Paulo foi uma coisa fantástica. Quem não queria passar por aquela conversão? Quem não queria se converter daquela forma? Converter de verdade. O Senhor entrar no coração e começar a falar através do homem. E hoje, esse é um mal que existe entre o ser humano. O homem confessa Jesus pela emoção. E aí daqui a pouco, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, ele simplesmente abandona a casa do Senhor. Porque quando você se converte, é verdadeiramente pela razão, está com a consciência, porque o Espírito Santo de Deus tocou o teu coração, você só se converte uma vez. Só se converte uma vez. Porque não é necessário converter outras vezes. Vocês veem que eu tenho incentivado aos irmãos até mesmo a buscar uma reconciliação com o Pai quando você se encontra ou se sente fraco. Você fica titubeando em dois pensamentos. Eu tenho aconselhado ao homem, tá? Reconciliar com o Senhor, porque Ele nos deixou, através de Jesus, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Senão nós estaríamos fora, tá, da graça, nós já tínhamos se destituído da graça de Deus. Mas nós temos essa oportunidade, que o Senhor nos dá essa oportunidade. Agora, veja você que essa oportunidade de reconciliação não é todo dia, não é toda semana, não é todo mês, não. Isso não é uma coisa que você tem que fazer por critério ali, ó, por hábito. Não, nada disso, pelo contrário. Essa reconciliação vale na verdade, tá, confessar ao Senhor como o Senhor e Salvador. São coisas que nós devemos fazer uma única vez na vida. Mas se nós estamos fracos, então vamos reconciliar. Vamos buscar força no Senhor, porque só Ele pode nos fortalecer. Meu ministério, eu não estou sentindo muito assim, ou muito, tá? Não consigo, eu vou orar, não consigo sentir a presença do Senhor. Olha, amado, busque se entregar mais. Busque
no Senhor esta força, porque é Ele que vai dar. E aí você vai começar a sentir diferente. Você vai começar a sentir fortalecido. E aí as coisas vão caminhar de forma diferente para você. Tá? Não é você, eu vou reconciliar que está resolvido o meu problema. Não, não é bem assim. É uma oportunidade, um meio que o Senhor nos deu, deixou para nós, mas isso são em casos, ou em oportunidades assim bem remotas. Tá? É a oportunidade que o Senhor nos dá de voltarmos e entregarmos verdadeiramente ao Senhor. Eu não estou falando, porque eu tenho incentivado essa reconciliação. Então é para vocês não deixar também que isso tome conta de vocês e vocês comecem a reconciliar constantemente, direto. Não é bem assim. É para que vocês possam aprender a buscar força diretamente nos pés do Pai. E o Pai dá essa força. Porque foi Ele que nos entregou e nos deu esse ministério. Amém? Então, graças a Deus, vamos dar continuidade. Hoje, como sempre, é um dia de poucas oportunidades, é um dia que nós precisamos de falar mais do Senhor. E hoje é um estudo que tem muita referência, e nós precisamos de ler pelo menos mais da metade dessas referências. Mas vamos caminhando. Vamos caminhando e observando o que o Senhor vai falar ao longo desse culto para nós. Daqui a pouquinho nós estaremos entrando na palavra, porque hoje o principal objetivo nosso é ministrar a doutrina desse ministério. Mas vamos ouvir um hino com o conjunto Rosas de Saron, que eu creio que ele já está preparado para isso, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Saudamos a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabemos que em tempos difíceis, em meio às lutas, é difícil, né? Adorar a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para aperfeiçoar aquilo que Ele começou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que esse louvor possa chegar ao teu trono, Senhor, nas tuas narinas como um cheiro suave. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. É normal em meio à luta a gente se preocupar, mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Isso é mistério, basta somente crer. Isso não é regras, nem é critério. Depende só da fé. É por isso que a gente não se entrega, não. E não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo, depende só da fé. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Céu, punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta e na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, revestido no poder dos braços de Deus. Se é
É por isso que a gente não se entrega, não. E não tem bandeira branca, não tem rendição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo. Depende só da fé. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não. Aleluia, Jesus. O crente corajoso não olha para trás, não olha para as lutas, não olha para as dificuldades, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que vence toda a peleja. Aleluia. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha para trás. Só os medrosos olham para trás. Oh, aleluia. Porque Ele está vestido, revestido, tem vencido no poder, nos braços de Deus. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. O crente corajoso, ele não recua, ele não olha para trás, ele não olha para as suas dificuldades, porque ele está vestido, revestido, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nos braços de Deus. Aleluia, Jesus. O crente corajoso, ele não olha para trás, ele não recua. Porque ele sabe que o alvo dele é Jesus Cristo. Ele sabe que o nosso general é Cristo. E o crente corajoso, ele não olha para trás, ele só olha para frente. Ele não olha para as dificuldades, porque o Senhor, Ele não nos dá uma luta que nós não possamos suportar. Ele não nos dá nada além daquilo que eu e você pode suportar. Amém? Eu agradeço essa oportunidade do Conjunto Rosa de Sarão. Olha, irmão, Deus não quer te ver caído assim no chão. Crente quando ajoelha é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você.
caído assim no chão. Crente quando ajoelha é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Todos estarão nessa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos algum testemunho nessa noite? Tem algum irmão ou alguma irmã que quer testemunhar? Não tem? Amém. Eu continuo afirmando para os meus amados irmãos que o testemunho edifica a fé dos mais fracos. Então, quando você tiver um testemunho, por favor, testemunhe. A missionária Fátima disse que quer testemunhar. Então, em nome de Jesus, vamos ouvir o seu testemunho. Glória a Deus. Salve mais uma vez a igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Irmão, é só para a edificação mesmo da nossa fé. Porque tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não é vã. A palavra do Senhor diz que nas mínimas coisas o Senhor nos abençoa. É nas mínimas coisas que eu vejo o agir de Deus, né? Não é só quando o Senhor te abençoa com uma casa, com um carro. Não, irmãos. Em tudo eu vejo a mão de Deus. Nós estávamos ali comprando as coisas para a ornamentação da igreja. E Deus preparou uma irmã ali para nos atender. E aí ela colocou, né, essa madeira nos arranjos, no jarro. E ela achou que 2 pacotes daria para os 2 jarros. E quando nós chegamos aqui, eu e a irmã Andréa, nós fomos arrumar os arranjos à noite. E só deu para 1 jarro os 2 pacotes. E no outro dia nós saímos aqui em busca dessa madeira, né, desses pauzinhos para colocar dentro do jarro. Rodamos isso aqui tudo e não encontrávamos. E aí nós chegamos numa loja, ela disse, talvez a senhora vai encontrar naquela floricultura ali, é uma que tem aqui ao lado da feira, né, Flor da Jô, o nome da floricultura. E aí nós chegamos lá, tinha 2 jarros cheios dessas cascas de madeira secos, né, sem estar ornamentado o arranjo. E a irmã Andréa falou assim, o senhor podia vender para nós esses aí, porque a gente já procurou aqui em Sobradinho e nós não estamos encontrando. Aí ele disse assim, olhou para o jarro, né, e falou assim, irmã, eu vou fazer melhor para vocês. Porque a porta que Deus abre,
o homem não fecha. Irmãos, eu achei tão lindo, porque aquele irmão não sabia que o tema da nossa festa era essa, né? E ali ele disse justamente o tema da festa, Apocalipse 3:8. Aí ele disse, eu vou fazer melhor para vocês. Eu vou emprestar e quando for segunda ou terça, vocês me devolvem. Aí eu glorifiquei a Deus, porque nós não estávamos encontrando. Como na verdade os irmãos estão vendo ali, que o jarro está com outra ornamentação embaixo, justamente porque eu devolvi a madeira que nós havíamos pegado emprestado com o irmão. Então, irmãos, eu vejo a mão de Deus em tudo. Porque Ele viu em nós a sinceridade da nossa parte, que nós estávamos sendo sincera com Ele. Nós pedimos para comprar, mas Deus fez melhor. Deus nos emprestou para depois nós devolver para o irmão. E eu louvo e engrandeço a Deus por ter preparado tudo, né? Da forma que nós havíamos planejado. Tudo é na oração, irmão. Tudo que a gente vai fazer para o Senhor é na oração. Porque o inimigo das nossas almas, ele tenta barrar de todas as formas. Mas se você estiver na oração, Satanás, o teu acusador, ele vem diante de ti, vai até o Senhor. Mas se ele te encontrar orando, louvando e estudando a palavra de Deus, eu mudo de nome e deixo de ser cristã se você for atacado por ele. Porque ele te encontra na posição de servo. E nós, como servo de Deus, como foi dito ali na tarde da vitória, na terça-feira, nós temos 3 adversários. O mundo, né, que nos critica, Satanás nos condena, mas Jesus nos justifica. Mas para que nós sejamos justificados, nós temos que andar na posição. Crente é como trem, tem que andar na linha. Não pode sair nem para a direita, nem para a esquerda. Olhar somente para o alvo. Porque quando nós estamos olhando para o alvo, tudo acontece ao nosso favor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos entrar no nosso estudo, porque o estudo essa noite é meio complexo. É um estudo longo, mas com certeza nós não vamos passar do horário. Para isso nós vamos iniciar ele um pouquinho mais cedo, porque é necessário que você fique bem atento ao que o Senhor vai ensinar nesta noite. Quando o Senhor diz para nós, dentro desse estudo, nós precisamos de ser imitadores de Jesus Cristo. E a Bíblia tem nos falado, tem nos ensinado que verdadeiramente nós precisamos de ser imitadores. Se nós formos imitadores de Jesus, com certeza nós estaremos no caminho correto. E nós não temos nada a temer. Mas se nós não formos imitadores de Cristo, ser evangélico ou crente por ser crente, porque hoje muitas das vezes o homem sente que o falar eu sou crente vai fazer com que ele cresça, ele é visto com outros olhos. Mas não é só disso que o homem precisa. O homem precisa de tomar posse da bênção que o Senhor tem dado a cada um que tem buscado e confessado a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Veja vocês, nós temos aqui o texto base, nós temos 3 livros para que você possa meditar e entender. Esses 3 versículos, 3 capítulos eu vou ler em livros diferentes, e você observe. O primeiro é Mateus 11:29, que diz para nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
você veja o que Jesus fala conosco. Você vê que ele nos dá realmente um recado, tá? Uma orientação, e ele nos ensina que se nós buscarmos a ele, se nós aprendermos com ele, se nós formos imitadores dele, nós não temos nada que temer, porque o Senhor continua falando aos nossos corações da forma que nós precisamos de caminhar, ser manso e humilde de coração, e ele diz que assim nós encontraremos descanso para as nossas almas. No livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz para nós: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Olha, é Jesus confirmando lá no livro de Pedro o que ele nos ensinou em Mateus 11, 29. É simples, é fácil de entendermos, mas ainda continuando, ele diz para nós também lá no livro de Romanos 8, 29, ele fala para nós com mais uma clareza: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você analisar esses 3 livros, esses 3 capítulos, esses 3 versículos, você vai entender o que é que Jesus está falando para nós nessa hora, nesse momento. Muitas das vezes, amado, é difícil de entender, é assim, é difícil de entender. Por quê? Porque muitos homens na história da humanidade tiveram adeptos ou seguidores. Você lembra que teve muitos que teve adeptos e seguidores, mas a Bíblia não nos permite não ter esses líderes como exemplos. O nosso único exemplo e líder chama Jesus Cristo de Nazaré. É o único líder que a Bíblia nos permite, tá, nós seguirmos. Então veja você, quando o Senhor fala para nós que até mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios, o que ele disse? 1 Coríntios 1, ele disse: ó, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Dizia para que os coríntios olhassem para ele como exemplo de vida que era espelhada em Jesus. Então veja você como a Bíblia fala com cada um de nós. É só nós observarmos. Esses 4 capítulos, nesses 4 livros, está falando grandemente aos nossos corações. E eu ainda falo mais para você, meu amado. Quando você estiver sozinho, lá no seu cantinho, lá onde você fala ou busca a Deus, releia esses 4 capítulos e esses 4 versículos. Eu vou te dizer novamente, se você for esperto, você escreve, você anota ele. E depois você vai lá e vai ler novamente com calma, pedindo ao Senhor: Senhor, me dê o entendimento, Pai, eu quero aprender de Ti. Então o primeiro aí é Mateus 11, 29, depois 1 de Pedro 2, 21, depois é Romanos 8, 29, e depois 1 Coríntios 11, 1. Leia, releia isso aí, busque no Senhor, porque o Senhor vai te dar o entendimento que você precisa de receber. E é assim que nós temos que fazer, amado. Esse é o nosso comportamento, o nosso compromisso com Jesus. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos aponta apenas a Jesus como nosso exemplo. Se você observar o que a Bíblia nos ensina, você vai chegar a esta conclusão. Ela só aponta para nós como exemplo, inclusive tem o exemplo de testemunho, o exemplo pessoal. Ela só nos aponta Jesus Cristo. É só você observar. Muito bem. Eu vou distribuir algumas referências, por favor. Tá, vamos começar aqui pela frente com o irmão Ariel, Hebreus 4:15. Irmão Caio, Hebreus 2:18.
Vamos voltar ali para a irmã Adriana. Mateus 4, 3, de terceiro. Vamos caminhar ali, irmã Marinalva. Mateus 16, 1. Vamos caminhar ali para a varoazinha ali. Hebreus 4, 15, Isabela. Mateus 4, 15. Você não está com Bíblia, não? Não, então deixa. Quando você aprender a trazer a Bíblia, aí você lê. Missionária Fátima. Hebreus 4, 15 para a senhora. Novamente, são 2 vezes nós vamos ler para você memorizar, tá? Veja vocês. Dando continuidade, vamos voltar ali no irmão Macauã. Irmão Macauã, Atos 3, 14. Irmão Paulo, 1 de Pedro 1, 5. Irmã Maiara, 1 de João 3, 3. Irmã Maria dos Anjos, 2 Coríntios 5, 21. Vamos voltar lá no começo. Irmã Jaqueline, João 4, 34. Vamos ali, irmão Robson, João 5, 19. Irmã Cleidiane, João 2, 17. Vamos lá. Vamos calar a irmã. Diaconisa Maria Benilda. João 4,34 eu já falei. João 17, 21. Vamos ver ali a irmã Ellen. Mateus 3,16. Irmã... Eu tenho que aprender, eu estou esquecendo o nome da senhora, viu? Tem alguma coisa errada aí, viu? Patrícia, tá? Mateus 4, versículo 1 e 2. Aí vamos para o diácono Webert, Marcos 6, 46. Quem mais? A irmã Sara. Lucas 6, 16. E é só, viu, irmãos? Não é só, eu tenho outras referências, mas se nós formos aqui não vai dar para ler. Eu tenho mais ou menos mais umas 15 referências, mas não vai dar para ler, não adianta eu dar para vocês agora. Então veja vocês o que a Bíblia nos aponta apenas a Jesus como nosso exemplo. É o importante você entender e aprender o que é que o Senhor quer falar. Porque nós precisamos de alguém que foi tentado em todas as coisas em que somos tentados, porque nós somos tentados também. O homem é passível de toda tentação. Não existe ninguém perfeito na face dessa terra. Todos nós precisamos de aprender com o Senhor para podermos superar as tentações que vêm sobre nós. Então vamos começar vendo o que a Bíblia está nos ensinando. Hebreus 4,15. Leia bem alto, com voz de trovão, por favor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer-se nas nossa frequência, porém com quem, com o nosso estudo, foi tentado, mas sem pecado. Amém. Então veja vocês, quando o Senhor fala para nós, olha, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus passou por tudo isso, ele foi tentado de todas as maneiras, de todas as formas, mas ele não deixou se contaminar. Ele venceu todas essas tentações. Ele continuou sendo santo e casto. Olha, amado, ainda dentro desse item, que nos aponta apenas a Jesus como nosso exemplo, vamos ler e ver o que Hebreus 2,18 está falando, por favor. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém?
Por quê? Veja você, quando o Senhor fala, porque naquilo mesmo sendo tentado, padeceu. Pode socorrer aos que são tentados, porque é Ele que nos socorre. É Ele que nos dá o refrigério. É Ele que nos deu o Espírito Santo de Deus para exatamente nos consolar, nos ensinar. E em contrapartida, o Espírito Santo de Deus acampou o seu anjo ao nosso lado. É Ele que nos dirige, que nos conduz. É questão de entendimento do homem aprender o que é que Deus está falando e o que Deus quer falar com cada um de nós. Mas ainda vamos caminhando. Veja a situação de Jesus. Jesus foi tentado por quem? Jesus foi tentado pelo inimigo das nossas almas, irmãos. Foi tentado pelo diabo. Isso não é brincadeira, isso é sério. Mas ele venceu. Ele superou tudo isso. Leia para nós, por favor, Mateus 4, versículo 3, em nome de Jesus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Amém. Você lembra da resposta que Jesus deu? Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Amado, isso é muito sério. É questão de você entender o que é que Deus quer falar contigo, o que Ele está falando contigo nesta noite. Porque sempre que nós nos referimos à Bíblia, a Bíblia está falando para nós, passando para nós, aquilo que Jesus viveu. E Ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória, viu, irmãos? E graças a Deus por isso. Mas vamos continuar ainda dentro desse item aí, Jesus foi tentado. Vamos ver o que a palavra nos fala em Mateus 16, 1, por favor. Mateus 16, 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-se-lhe que lhe mostrasse alguns sinais do céu. Amém. Não foi isso? Eu já me referi sobre os fariseus aqui esta noite, quando nós lemos a palavra no início do culto. Então veja você como a coisa aconteceu naquela época. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Olha, Jesus estava fazendo prodígios e prodígios em toda aquela região. Deus já tinha mostrado N milagres, mas o homem, o fariseu e os saduceus queriam colocar Jesus à prova de qualquer maneira. Eles queriam denegrir a imagem do Senhor. Mas Jesus é sábio, Jesus é Deus. Antes do homem falar, ele já sabia o que o homem ia falar. Por isso ele não caiu em nenhuma cilada do inimigo. Primeiro é santo e ele estava preparado. Muito bem. Então, continuando, Jesus usou a mesma arma que nós também devemos usar. Qual a arma que nós devemos usar? A palavra. Por isso, o Senhor nos chama para sermos o quê? Sábios. Para conhecermos a palavra, porque nós vamos precisar de usar a palavra em determinadas situações. E olha, veja vocês como Deus é santo. Mas entendemos nós, ou entende eu, que nós precisamos de alguém vitorioso para ser o nosso exemplo. E ninguém mais vitorioso do que Jesus Cristo de Nazaré, para nós seguirmos o seu exemplo. Por isso, a palavra nos convoca para nós sermos imitadores seu. É só questão de você entender, amados. Veja que Jesus venceu as tentações. E não foi poucas não, foi muitas.
Você quer ver? Leia novamente para que nós entendamos bem Hebreus 4,15. Nós já lemos uma vez, vamos ler mais outra vez, por favor. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nos passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Amém. Amado, para você entender, veja você que o Pai, Jesus Cristo de Nazaré, ele tinha fisicamente ou carnalmente a mesma estrutura que nós temos hoje. Por isso é que ele cita esses exemplos para que eu e você não venha a nos perder e a gente venha absorver quando acontecer. Quem de vocês não foi tentado? Tem alguém que nunca foi tentado? Claro que nós somos tentados diariamente. De uma forma ou de outra, nós somos tentados. Nós somos tentados a falar mal do irmão, nós somos tentados a cometer atos ilícitos, nós somos tentados a tudo, a fazer a coisa errada. Quem nunca foi tentado? Todos nós fomos tentados. Agora, cabe a nós buscarmos o testemunho do Senhor e vencermos essa tentação. Porque nós precisamos de vencer, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então nós temos que vencer essa tentação. Muito bem. Então veja você a experiência comuns à humanidade em Jesus. Vamos entender, eu não sei se eu passei, tá, para vocês, Lucas 2,52. Eu passei para alguém Lucas 2,52? Se eu passei, leia, por favor. Não passei. Então veja você o que o Senhor fala aqui na Santa Palavra. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Todos nós conhecemos esta passagem. Ele tinha apenas, se eu não me engano, a Bíblia está nos citando que ele tinha apenas 12 anos, tá? Quando ele passou por essa situação, e ele continuava crescendo. Foi naquela passagem que os pais, ele sumiu da presença dos pais, e os pais foram atrás buscar ele. E ele estava dentro da sinagoga ensinando, os mestres. Veja vocês que quando os pais o repreendeu, ele se defendeu. Ele se defendeu. Ele diz que estava ali falando do pai, cumprindo as ordenanças do pai. Quer dizer, ele tinha apenas 12 anos, mas ele era o conhecedor da palavra santa do Senhor. Muito bem. Vamos continuar. Jesus nos dá o exemplo. Olha, Jesus nos dá o exemplo. Então, quando você fala, Jesus nos dá o exemplo, de que forma? Ele nos dá o exemplo na vida pessoal dele, na vida que ele viveu aqui na terra, e nos dá o exemplo também em santidade. Porque ele em nada deixou a desejar. Ele é santo, era santo, continua sendo santo e vai ser santo. É Deus. Leia para nós Atos 3,14, por favor. Mas vós negaste o santo e o justo, e perdiste que vos desse um homem homicida. Amém. Se você ler Bíblia, você vai entender o que é que ele está falando e o porquê ele está falando desta forma. Mas vos negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. Sabe por quê, irmãos? Porque foi o próprio povo dele, a própria menina dos olhos de Deus, que o condenou. Os judeus pediram isso. Quando aquele moço não teve como, aquele rei não teve como condenar Jesus, ele jogou para os judeus, que eram os cristãos daquela época,
para que eles decidissem. Então veja vocês, quando Pilatos chamou ele e falou: eu posso te libertar. Mas ele respondeu para ele. E o povo pediu que ele desse, que ele libertasse, porque era de costume libertar um condenado naquela época. E naquela época existia dois que estavam sendo condenados: Jesus e aquele homem, o homicida, Barrabás. E o povo judeu foi que condenou Jesus, quando perguntou a quem deveria ser solto. E eles disseram, o povo condenou. E gritaram em vozes, aquilo, uma coisa de uma loucura aquilo. Mas eles gritaram: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Eles esqueceram de Jesus Cristo, que era o Senhor dos senhores. Era aquele que tinha feito milagres no meio deles. Mas não esqueça vocês, amados, que tudo isso estava na Escritura. E era necessário que acontecesse daquela forma, para que Jesus recebesse ou tomasse a chave da morte e vencesse. Por isso ele detém hoje a chave da vida e da morte. Mas era preciso que aquilo acontecesse. Então, quando o homem se aprofunda dentro das Escrituras, é que você vai entender que era necessário que aquilo acontecesse. Daquela forma, como aconteceu. Por isso, Deus, o Pai, continua amando os judeus como menina dos olhos dele. Porque tudo aquilo era necessário. Mas muito bem. Então veja vocês o que Deus fala. Mas ainda, dentro desse item da vida pessoal do Senhor, leia para mim 1 de Pedro 1,5. Que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém. Então o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando através do testemunho de Jesus, através do testemunho que está na palavra santa do Senhor. Para quê? Para recebermos a promessa do Pai, para podermos subirmos para o céu. E o Senhor tem nos dado um subsídio muito grande de ensinamento, para que se nós pecávamos, não vamos pecar mais. Então o Senhor tem nos ensinado de uma forma maravilhosa. Mas para que isso aconteça, para que você possa ter uma vida de santidade como a de Jesus, vamos ver, é preciso o primeiro item, que você tem que ser puro, tem que existir pureza em seu coração. Então leia para nós 1ª Epístola de João 3,3, por favor. E todo aquele que tem esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Amém. Então veja vocês como Deus fala. Na minha versão está falando um pouquinho diferente, mas está dizendo: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Olha, o mundo, ou nós temos aborrecido o mundo. E nós que temos buscado santidade, nós temos sido aborrecidos também pelo mundo. Porque você está na sua frente, você vendo tudo isso acontecer, mas você tem a consciência que você tem que buscar pureza, ser puro de coração. Então, irmãos, não vamos esquecer disso, porque para nós herdarmos e buscarmos a santidade, tem que ser sem pecado, viu? Não tem como ser diferente, tem que ser sem pecado. Leia para nós 2 Coríntios 5:21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Então, por que isso?
Porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por mim e por você. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Ele se fez pecado por mim e por você, para levar nossos pecados e nos deixar livres, para que nele nós fôssemos feitos justos, tá? Justiça de Deus. Então, irmãos, é muito sério quando nós fazemos esse tipo de coisa. Mas para que isso aconteça, existe uma palavrinha, aliás, duas palavrinhas importantes: obediência a Deus. Você tem sido obediente a Deus? Não precisa responder, amado. Responda, faça uma retrospectiva no seu caminhar, na sua vida. Você tem sido obediente a Deus? Leia para nós João 4,34, por favor. Vamos entender. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Vê se você entende o que é que Deus está falando para nós. Veja você quando ele diz que temos que sermos obedientes a Deus, porque ele diz para nós de uma forma muito grande. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem o enviou? O Pai. E ele vivia em sintonia com o Pai. A vontade dele era a vontade do Pai. Por isso, ele deu o testemunho maravilhoso que ele deu. Então, amados, vamos entender o que é que o Senhor fala. Obediência aos pais. Mas quando Deus fala obediência aos pais, não é só o pai material, carnal, não. Obediência ao pai é o Pai que está no céu. Tanto é que a Bíblia fala com a clareza muito grande para nós e nos ensina: não vos chamei ninguém de pai, porque pai é o Deus que está no céu. Esse é o teu pai. Está dentro da sua Bíblia e no Novo Testamento, tá? Não vou dar versículo e para você ficar fácil, não. Tem que procurar. Tem que ler, tem que estudar. Tá? É Deus falando conosco, falando comigo e com você. Muito bem. Leia para nós João 5,19, para nós entendermos sobre a obediência ao Pai. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amém? Porque o Pai nosso que está no céu, ele tem nos ensinado através da tua santa palavra o que é que nós precisamos de fazer. Por que Jesus era, vamos voltar na obediência aos pais, Jesus era obediente ao Pai, porque ele só fazia o que o Pai o mandava fazer, ele não acrescentava mais nada, ele era fiel àquilo que o Pai mandava fazer. E assim nós temos que ser, amados, que isso é a coisa mais difícil para o homem, para o ser humano, de obedecer. O homem não vê desta forma, mas bom seria e feliz seria cada um de nós se nós obedecêssemos exatamente o que o Pai nos manda fazer e só fizéssemos isso. Não importa, não vamos acrescentar mais nada, só vamos cumprir as ordenanças do Pai. E aí você vai entender o que é que o Pai quer falar, tá? Olha, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Nós de nós mesmos não podemos fazer nada. Não. Você só pode fazer alguma coisa se Deus for contigo. Se Deus te falar, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele fez, o Filho o faz igualmente. Quer dizer, ele fala para nós na Bíblia, nos dá exemplo bíblico, dizendo para nós que ele é obediente. Ele obedece ao Senhor, seu Pai. E por que nós não podemos fazer isso? Nós somos
espirituais, amados? Porque eu entendo que nós somos pessoas espirituais. Para isso nós temos buscado em todo o tempo, tá, conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus. Então não é difícil de entender. Muito bem. No zelo, você tem sido zeloso com as coisas de Deus? Você tem sido fiel com as coisas de Deus? Irmão, isso é muito sério. Não é na hora que você quer, não. Não é do jeito que você quer, não. Deus está falando que nós temos que sermos zelosos com as coisas de Deus. Nós temos que sermos fiéis com as coisas de Deus. Leia João 2,17, por favor. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Amém. Mas também Deus acrescentou, e os discípulos de Jesus também acrescentaram e lembraram, tá, que, veja vocês, o que foi que aconteceu no templo de Formosa, ou no templo Formosa. Se você lembrar, você vai saber que os discípulos disseram para o Jesus, disseram, o zelo da tua casa me devorará. Aquilo foi lembrado pelos seus discípulos, porque o zelo que Jesus tinha pelas coisas de Deus era muito grande. Por isso ele entrou naquela sinagoga ali, naquele templo, e derrubou tudo, e expulsou aqueles cambistas, expulsou aqueles camelôs que estavam lá, porque estava fazendo comércio dentro do templo do Senhor. Por isso eles se referiram desta forma. Olha, amado, mas vamos caminhar e vamos entender na nossa vida espiritual. O que nós precisamos? Na obediência do Pai, porque nós precisamos de obedecer ao Pai. E a palavra está falando para nós. Leia para nós novamente João 4,34, nós já lemos uma vez, vamos ler novamente para nós entendermos e você memorizar isso. Quem leu anteriormente, João 4,34, leia. Diz a palavra do Senhor. Olha você, diz Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é João 4,34, viu, irmãos? Tá? Algum dos irmãos já leu aqui hoje. Tá? Pois então, tá vendo como é que os irmãos ficam dispersos? Você está vendo? O irmão está disperso. Não pode, amado. Você tem que ficar atento. Deixa seus problemas lá fora, tá? Enquanto você está na casa do Senhor. Busque aprender enquanto você está tendo essa oportunidade. Os problemas seus não vão acabar, não. Quando você sair lá fora, volta tudinho outra vez. Infelizmente é desse jeito. Muito bem. Na comunhão, o homem precisa estar em comunhão com Deus. Leia para nós João 17:21, por favor. João 17:21. Para que todos sejam um como tu o és em mim, eu e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém. Como você quer dar testemunho, o homem, o evangélico, que se diz servo do Senhor, quer dar bom testemunho? Você tem que pedir a Deus para fazer isso contigo, tá? Seja um como tu, ó Pai, e o és em mim, e eu em ti. É isso que nós temos que buscar. Nós sermos um em Cristo, e Cristo ser um em nós. Testemunho que o homem precisa de dar, irmãos. Isso não é brincadeira, não. Tá? Mas nós temos que entender. Mas como você pode entender? Se você buscar na palavra. Não tem outro meio, outra forma. Veja você tem necessidade, tá, do Espírito Santo? Você tem necessidade de receber o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida? Tem. Todos nós temos essa necessidade e isso é necessário. Leia para nós Mateus 3,
16, por favor. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém. Todos nós conhecemos essa passagem, quando João Batista batizou o Senhor no Rio Jordão. Ele batizou para cumprir as Escrituras, porque apesar de João Batista ser dito que os nascidos de mulher foi o maior, mas ele não se sentia à vontade para batizar, porque ele sabia e conhecia aquele que tinha chegado para ser batizado, que era Jesus Cristo. Mas era necessário que acontecesse para que se cumprisse aquilo que estava escrito. E se cumpriu. Muito bem, amados. Você você o que é que Deus está falando e vai falar. Em buscar a Deus em oração. Veja você, como você tem buscado Deus em oração? Mas é buscado com o coração, irmãos. Leia Mateus 4, versículo 1 e 2, por favor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Você está vendo? Ele foi conduzido para passar por esta prova. Ele não é que ele precisava de ser provado, não, amado. Mas ele precisava de passar por esta prova para ele poder ser ou receber diretamente do Pai aquela autoridade que o Pai deu para ele. Que deu autoridade no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra. Então, as coisas, por isso que a palavra nos ensina que as coisas de Deus não é de graça, não. São todas tomadas por ou pelo esforço. Para não dizer tomada na marra, né? Mas por isso nós temos que buscar e crer e acreditar que Deus assim faz. Muito bem. Leia para mim, ainda dentro desta passagem, buscar a Deus em oração, Marcos 6,46, por favor. Depois de se despedir dos seus discípulos, Jesus subiu ao monte a fim de orar ali. Amém. Então veja vocês como Deus fala com essa grandeza toda, tá? Para que você entenda, para que nós entendamos o que é que Deus fala aos nossos corações, viu? Então veja você que quando o Senhor fala, Jesus anda sobre as águas, naquela passagem, mas no 46 diz, tendo despedido, subiu a um monte para orar. Amado, não é porque você subir ao monte, a sua oração é diferente, não. É porque Jesus não tinha onde orar, porque o povo não deixava ele orar. Jesus não tinha espaço, porque o povo não dava espaço para ele orar. Então ele tinha que sair daquele lugar, a melhor condição era subir ao monte e orar. Hoje o povo vai fazer uma campanha, vou para o monte. Para com isso, o monte é o seu quarto, é onde você pode orar, amados. A palavra tem nos ensinado isso. Jesus fazia porque o povo não deixava ele em paz. Eu demorei muito tempo para entender isso, irmão. Muito bem, leia para nós ainda dentro desse item do buscar a Deus em oração, Lucas 6,16, por favor. Judas, o irmão de Tiago. Judas Iscariotes, que foi o traidor. Leia outra vez, por favor. Judas, o irmão de Tiago. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém. Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amado, então você fala assim, mas por que Judas traiu? Olha, quando
Judas já era previsto, já estava escrito que ele era um demônio, e ele veio e permaneceu no meio dos discípulos, exatamente para cumprir as Escrituras. Por isso ele traiu o Senhor. Mas Deus já sabia disso, que isso iria acontecer. E ele seria traído por Judas Iscariotes. Então, amados, é só para você entender, tudo que nós lemos na Bíblia, tudo que nós aprendemos através da palavra santa do Senhor, tudo isso já era previsto, tudo isso já estava escrito para que acontecesse. Por que nós temos que observar a Bíblia e aprendermos com a Bíblia? Porque a Bíblia é a santa palavra do Senhor. Muito bem. Conclusão que nós chegamos e entendemos que Jesus fez todas essas coisas como homem, desenvolveu a sua vida e ministério como homem, e disse que é possível fazermos o que ele fez e causarmos um impacto no mundo com o estilo de vida. Então, por que nós temos chamado você, irmão, a dar testemunho? Testemunho de ser evangélico, testemunho de crente, da palavra santa do Senhor. Exatamente porque a palavra nos ensina que nós podemos causar um impacto muito grande na humanidade, se nós verdadeiramente dermos testemunho de vida e testemunho da santa palavra do Senhor. Então, observe esse ensinamento, observe a conclusão que nós chegamos, para que você possa entender o que Deus está falando e vai continuar falando conosco, porque você pode até mesmo desistir do Senhor, mas Deus não desiste de nós. Deus é comigo e com você em todo o tempo, e graças a Deus por isso, viu? Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então eu quero aproveitar e agradecer a presença de cada um de vocês, por ter vindo mesmo com esse frio, tá? Mas a palavra é para quem está aqui, não é para o que fica em casa, é para quem está aqui. Então, graças a Deus por isso. Eu vou dar a bênção apostólica e logo em seguida vou estar passando os avisos desta noite. Eu peço a você que fique de pé em nome de Jesus. Depois que eu der a bênção apostólica, por favor. Mas vamos orar primeiro em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de nós podermos aprendermos um pouquinho mais contigo, com a tua santa palavra, Pai. Senhor, eu te peço neste momento, Pai, que esta palavra possa, Senhor, a partir de agora entrar em nossos corações, possa falar com cada um de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, o discernimento, Senhor, e o ensinamento que nós tanto precisamos, Pai, para continuarmos dando o testemunho da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, posso todas as coisas. Amém. O culto está encerrado em nome de Jesus com a salva de palmas.